Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem. Espero que com você aí do outro lado esteja tudo bem. Se não tiver, tenha fé que vai ficar. Deixa eu me apresentar, meu nome é Marlene, sou criadora aqui deste canal Marlene Artesanatos. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que está inscrito aqui no meu canal. E também a você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, curta, comenta, compartilhe, ative o sininho nas opções todas, porque assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você será notificado em primeira mão. Hoje, meninas, eu quero contar para vocês a minha trajetória com o crochê, como eu comecei a minha história com o crochê, como o crochê entrou na minha vida, tá bom? Eu vou crochetar, vou arrumar aqui. Eu vou crochetar e a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá, vamos me acompanhar? Eu tô aqui, ó, fazendo esse joguinho de suplá do modelo Luz. Desse são 8 peças. Olha pra vocês verem, meninas, que lindo. É o vermelho da Euro Roma. Ó, são 8 peças. Eu já tô fazendo a 7ª. É pra ele ficar assim, meninas, depois de pronto, ó, com esse fiozinho dourado. Depois eu vou passar todos com fio dourado. Então, venha me acompanhar. Eu vou crochetando e a gente vai conversar sobre como o crochê entrou na minha vida. Então, meninas, o meu nome é Marlene, né? Desde muito nova eu sempre gostei muito, sempre fui apaixonada desde criança pelo artesanato. Quando eu era pequena, a minha mãe até fala que assim, as minhas brincadeiras sempre foi de coisas assim, de artesanal mesmo. Sempre eu gostei muito de criatividade com artesanato, né? Desde bem novinha eu comecei a fazer ponto cruz, né? O ponto cruz eu comecei com ponto cruz. Depois a minha tia, onde a gente morava em um sítio próximo aqui onde eu moro hoje, a minha tia, ela fazia tricô. Aí ela tentou, né, me ensinar a fazer o tricô. Mas não, assim, eu já gostava de mexer com as linhas, né? Mas não me adaptei ao tricô, meninas. E aí a gente saiu desse sítio, a gente morava num sítio. E a gente veio embora aqui pra cidade onde eu moro, Araratanga, Mato Grosso. E a gente morava num sítio daqui, da onde eu moro hoje, no sítio onde eu morava quando eu era pequena, tem 18 quilômetros. Então a gente veio pra cidade, eu com 9 anos de idade, e comecei. Eu vi uma pessoa ou outra fazendo, porque nesse tempo, quando eu era menor, né, existia mais pessoas, parece que fazia, assim, as pessoas mais antigas, né, assim, gostavam muito de trabalhar com esses trabalhos manuais. Aí eu comecei estudar numa escola, e aí eu fiquei sabendo que no meu bairro onde eu morava, existia uma associação que eles ensinavam crianças e adolescentes a fazer artesanato, bordado, tricô, crochê. E eu já me apaixonei, né? Porque toda a vida eu já gostei do artesanato. Então, falei, nossa, eu preciso, urgente, eu preciso começar. Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe me incentivou, né? Aí ele falou, não, vamos lá. E a gente foi lá, conversei lá com a mulher, né, que era uma senhorinha. Aí ela me inscreveu nesse projeto do artesanato, né? E eu comecei, meninas. Eu já com 9 para 10 anos, eu já comecei assim a bordar, era bordado. Aí comecei a bordar, aqueles bordados tipo crivo que eles falam, aqueles bordados reto, sabe? Mas mesmo assim, nossa, eu amava. Eu não via a hora de chegar o dia de eu ir pra
para esse projeto. E era uma senhorinha só que ensinava, era várias pessoas, tinham umas mesas compridas e ela ensinava, sabia de pessoa por pessoa e ensinando. E eu comecei, aí eu já comecei a fazer o ponto cruz, comecei a bordar umas coisinhas ou outra. Gostava, mas assim, não é uma coisa que me chamava tanta atenção quanto o crochê, né? Porque o crochê, desde criança eu vi uma peça de crochê, eu achava linda, mesmo sem eu saber fazer, eu achava maravilhosa. Eu ficava pensando como que a pessoa trança uma linha para ficar desse jeito, né? Eu já tinha me despertava aquela curiosidade. Então aí quando deu, eu acredito que eu fiquei uns 2 anos nesse projeto. Aí a gente aprendeu bastante coisa, vagonite, né? A senhorinha ensinava mais mesmo, era ponto reto, ponto cruz, vagonite. Então de tudo eu aprendi um pouquinho. Aí quando a minha tia mora em Goiânia, e minha tia veio passear, então eu falei pra ela, né, que eu tinha muita vontade de aprender. Ela falou, não, eu não sei muito, mas o pouco que eu sei eu posso te ensinar. Aí a minha mãe comprou uma agulha pra mim, daquelas agulhas fininhas, bem fininha, deve ser 1,5, 1,25, que eu não me lembro mais, eu teria 12 anos nesse tempo. Aí a minha mãe, deixa eu crochetar, né, meninas? Que eu começo a conversar e esqueço de crochetar. Vamos lá que eu vou crochetar. Aí a minha tia começou a me ensinar, dar os primeiros pontos, né, fazer correntinha, fazer ponto alto, o básico, né? E ali eu já vi que era aquilo que eu gostava. Falei, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Então, mas, claro, né, eu tinha 12 anos, então muita coisa ainda ia rolar, né? Eu estudava. Aí a minha tia foi embora, eu com 13 anos entrei numa loja de uma amiga nossa, da minha mãe, né, uma amiga da gente aqui, e ela também fazia crochê maravilhosamente bem. Aí eu entrei lá com 13 anos, a minha mãe conversou com ela, porque desde criança eu gostei muito de trabalhar, sempre gostei de ter o meu dinheirinho, né, mesmo criança, hoje, né, não pode trabalhar, mas antigamente as pessoas não tinham esse problema, assim, de trabalhar com menor, né. Aí eu entrei nessa loja e a dona dessa loja fazia. E como a cidade aqui é pequena, não tem tanto movimento, né? Então aí ela falou, não, se você querer, eu te ensino. Aí eu falei, ó, eu sei o básico, assim, sei os pontos básicos, né? A correntinha, o ponto alto. Ela falou, não, fala pra sua mãe comprar as coisas que eu vou te ensinar. Aí eu pedi pra minha mãe comprou o material de novo. Aí comprou barbante mesmo, né? Porque essa primeira vez que a minha tia foi me ensinar era linha fina. Aí, meninas, a minha linha tá ficando aqui debaixo da cadeira, tá enroscando na cadeira. Aí essa mulher da loja me ensinou. Aí ela falou assim, ó, você pode trazer o seu crochê, fazer, eu vou te ensinar. Eu, assim, só não pode no período, né, que tá trabalhando, ao chegar alguém na loja, você tem que largar. Falei, não, ótimo, não tem problema. E aí eu comecei. Meninas, eu amei. Nossa, eu queria fazer uma peça de cada jeito. Só que o que aconteceu? Eu não sei se é porque eu era muito, assim, criança, né? 13 anos. Eu começava uma peça e eu já enjoava daquela peça, já encostava aquela peça, já não queria fazer aquela peça mais, nem vi o modelo até o fim. Eu já corria para outra peça. Ah, não, eu vou fazer essa outra peça. Então, assim, mas fui me apegando. Aí naquele tempo a gente até fazia enxoval, né? Pra gente, vamos fazer enxoval, porque vai casar, tem que ter enxoval. Então, a minha mãe agarrou, assim, me incentivar. Não, vamos fazer, né? Vamos. Aí minha mãe comprou umas coisas pra mim bordar, comprou umas coisas pra mim fazer crochê. E eu fui fazendo, né? Crochê, fui bordando. Mas eu com uns 13 anos. Aí continuei trabalhando nessa loja, estudando e trabalhando meio período na loja e estudando meio período. E aí quando deu 16 anos, né, eu conheci o pai dos meus filhos e
larguei o estudo, aí já, sabe, já meio que abandonei tudo, já fui morar com ele, casei com ele, né? Tive o meu filho com 17 anos. Mas assim, sempre aquele sonho tava dentro de mim, né? De trabalhar com artesanato, porque afinal sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Mas aí como a gente, uma adolescente, né? Uma criança verdadeiramente, de 16 anos, ser uma dona de casa, com 17 já ter filho, né? Uma responsabilidade. Então eu meio que deixei o crochê de lado, meio que deixei o meu sonho de trabalhar com o crochê, mas aquilo sempre, sabe, queimava aqui dentro de mim. Não, eu quero fazer crochê, eu quero. Então, assim, com muitas dificuldades, aí, passado quando meu filho já pegou um tamanho, já ficou maior, né? Aí eu já comecei a comprar a linha de novo, comecei a fazer, mas assim, nada, sabe, assim, profissional, nada que fosse uma coisa que eu levasse a sério, assim, ah, é um trabalho, não. Eu levava mais por um hobby, não pelo trabalho. Então, aí eu vivi, né, lá nesse sítio, eu tive é, 23 anos, né, da minha vida lá, tive outra filha, que eu tenho um casal de filhos. Então aí a gente não deu certo, se separei, né? Até quando eu morava no sítio, eu tinha muita vontade de vir fazer feira. Porque eu comecei a fazer o trabalho, porque eu trabalhei 9 anos em casa de família, né? Porque igual eu falei pra vocês, desde criança eu sempre gostei muito de trabalhar e ter meu dinheiro. Então eu trabalhei em casa de família quando eu era casada 9 anos. E assim, sempre fazia uma peça, as pessoas me encomendavam. E eu sempre gostei muito. Toda a vida fui, mesmo trabalhando em outros serviços, eu, eu tinha aquela paixão pelo artesanato. Então, assim, as pessoas me encomendavam. Eu fazia, né, o trabalho, mas assim, não levava o trabalho a sério, né? Não pensava assim que queria fazer mais crochê? Queria, mas eu não levava a sério. Começava várias peças, não terminava. É, entendeu? Assim, comprava uma cor de linha que não tinha nada a ver, não tinha assim. Igual hoje que a gente tem, né, várias combinações aí perfeitas, né? Não, a gente comprava, combinava cores que nem tinha nada a ver. Mas assim mesmo as pessoas compravam. E aí eu não dei certo assim, a gente não deu certo, né, meu relacionamento acabou. E aí eu voltei de novo para a cidade onde eu morava de solteira. Voltei de novo para a cidade e aí eu pensei, meu Deus, né? E agora? Não tem estudo, né? Não tem serviço. Eu tinha que pagar aluguel, eu e minha filha pequena, com 5 anos de idade, a minha filha. E a minha mãe falou, Marlene, por que você não começa a fazer o seu trabalho para vender, para você viver do seu trabalho? Eu falava para ela, mãe, a senhora acha que isso vai dar dinheiro? Eu não acreditava. É, diferente de várias meninas aqui da plataforma que eu vi que da vez os maridos não incentivam, a família não valoriza o artesanato, eu não fui diferente. Eu não valorizava o meu trabalho. Diferente de várias histórias que eu vejo aqui na plataforma, que eu sempre assisto, de várias meninas. Eu acho maravilhoso essa. Meninas, vocês já viram que eu não consigo falar e crochetar, né? Eu crocheto um pouquinho já largo. Mas vamos lá, que eu vou acabar de contar a história pra vocês. Então, eu mesmo desvalorizava o meu trabalho, eu mesmo não acreditava que aquilo daria um dinheiro, daria um retorno. Mas o que acontecia? Eu não tinha o foco, eu não tinha determinação de pegar uma peça e terminar. Então o que acontecia comigo? Eu pegava uma peça, eu começava, fazia lá metade de um tapetinho, eu já cansava, já enjoava daquele tapete, já não queria mais aquele modelo, já encostava. Então assim, não teria como mesmo dar certo se você não ter foco, né? Porque eu acho que se tudo que você for fazer, se você não ter foco, determinação, nada vai pra frente. E persistência, né? E persistência. Aí eu vim embora, né? Fiquei. Aí falei pra minha mãe, não, eu vou procurar serviço de doméstica. Minha mãe falou,
com um dom maravilhoso que você tem, por que que você não trabalha, você não monta, faz peças, sai vendendo, monta aqui, ó, aqui no cantinho da minha casa, lá, faz um quartinho ali, um ateliê onde você vende suas peças. Mas eu não acreditava, eu mesma. Todo mundo acreditava, menos eu acreditava no meu sonho. Eu tinha vontade de viver o sonho, mas eu não me preparava para viver o meu sonho. Aí saí procurando um serviço doméstico. Então fui numa casa de uma senhora, né? Ela até me propôs eu trabalhar uma vez na semana, uma casa enorme, para ganhar R$ 80 por dia. Sabe, a senhora queria até que eu passasse até lustramóveis no teto, no teto da casa dela. Eu achei aquilo um absurdo, eu vim embora indignada, sabe? Pensei, meu Deus do céu, né? Eu não vou dar conta de sobreviver. Não vou dar conta nem de sobreviver, porque eu não tenho outro emprego, eu não tenho estudo para arrumar um serviço melhor, né? Então, o que eu pensei? Voltei para casa, minha mãe falou, Marlene, mais uma vez, Deus está te dando a chance de você trabalhar com artesanato. Em vez de você estar trabalhando para outras pessoas, limpando casa de pessoas e tudo, por que você não vai trabalhar com seu artesanato? Aí, meninas, eu comecei a cair a ficha. Comecei a cair a ficha que era verdade mesmo, que eu precisava mesmo trabalhar com o meu artesanato. E aí umas amigas minhas me informou sobre o YouTube. Eu até nesse ponto eu não tinha internet, né? Que eu morava no sítio, não tinha internet nem nada, aí vim embora pra cidade. Aí as meninas me falaram, por que você não entra no YouTube? Lá tem vários modelos, lá tem várias videoaulas maravilhosas. Entra lá, aprenda a fazer modelos diferentes. Lá tem modelos fáceis, modelos econômicos, práticos, rápidos de fazer, que você não vai nem assim cansar daquele modelo, você vai pegar. E eu gostava muito de fazer aqueles modelos assim mais luxuosos, com aquelas flores enormes. Um dia eu vou vir trazer aqui pra vocês, menina, meus trabalhos de antigamente, que eu tenho uns ali guardado ainda, pra vocês verem, entendeu? Muito material, assim, barroco, aqueles material bons, aqueles peludinhos lá, que é eu ainda comprava da Barroco. Ai, me fugiu o nome lá da linha Barroco lá. Então, eu fazia aquelas flores gigantescas, fazia até um tapete, aqueles bicos com a linha Barroco. Sendo que você vê que a linha Barroco é cara, né? Hoje eu uso sim Barroco, mas hoje eu não tô colocando Barroco num bico de um tapete, não. A não ser fazer tulipas ou alguma coisa, mas eu fazia o bico, entendeu? Fazia o bico, fazia coisas que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, né, as pessoas às vezes compravam, acho que até de pena da gente, sei lá, dó, não sei. Então, assim, aí eu falei, não vou tentar. Minha mãe falou, em vez de você limpar a casa pros outros, aguentar desaforo de pessoas limpando casa, né? Não que não seja um trabalho digno, meninas, é digno. Qualquer trabalho que você trabalhou honestamente é digno. Não existe nenhum trabalho melhor do que o outro. Não, todo o trabalho honesto é digno, é maravilhoso. Eu mesmo me orgulho, trabalhei 9 anos numa casa, cuidando ajudando a senhora a cuidar de uma casa de 2 pessoas de idade. Então, assim, é digno, sim, todos eles. Então aí eu fui pro YouTube, né? E comecei a assistir vídeos. Eu nunca esqueço, até os primeiros vídeos que eu assisti foi do tapete espiral da Josi de Paula Crochê. Eu comecei a ver ela fazendo feira, fazendo pronta entrega, entendeu? Porque eu fazia um tapete e não vendia, eu já não queria fazer mais. Ela falando que não, você tem que fazer tapetes, você tem que trabalhar, você tem que ter bastante peças para você mostrar. E é verdade, se a gente vai numa loja,
tem uma peça de roupa, a gente não vai nem se interessar. Mas você entra numa loja, você vê vários modelos, várias cores, várias peças, todo mundo se encanta, não é verdade? Então a gente é do mesmo jeito. Então aí eu comecei a assistir a aula, comecei a frequentar o YouTube, assim, ver o YouTube diariamente. Aí eu comecei a trabalhar de verdade a minha mente para aquilo que não dava certo. Bastava eu ter o quê? Foco e determinação. Determinar que eu ia trabalhar, não era um hobby, era um trabalho. E aí eu comecei a assistir uma pessoa, outra, a Pat Kelly também, assisti bastante a Pat Kelly no começo, quando eu conheci o YouTube, né? Isso foi em 2019, né? No início aí da pandemia. Então, aí ficou um tempo, né? Eu casei de novo, né? Meu esposo me incentiva muito, graças a Deus. Meu esposo dá um incentivo muito bom, sempre deu. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a divulgar nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pessoas de fora passavam, via, né? E começava a pegar meu número. Então começou assim aquele movimento, eu trabalhando, e eu já comecei a levar a sério. Aí eu comecei a comprar material, já comecei a trabalhar, comecei a fazer peças assim bem feitas, bem melhores. Eu vou trazer aqui para vocês ver as peças que eu fazia antigamente. Meus tapetes era bonito? Era. Assim, não era dos piores. Mas o que acontecia? Não era assim, eu não tinha aquele capricho total. Ele ficava um pouco emborcado, outra hora ficava embabadado, né? Então assim, eu fui assistindo o YouTube e eu fui assim, tentando me aperfeiçoar. Fazia, não dava certo, desmanchava, fazia de novo. Quantas vezes precisar para ficar assim um tapete bonito, né? Uma peça bem feita. Então, graças a Deus, né? Começou assim a dar certo. Eu comecei a postar, eu fui postando. Foi indo assim, eu até tive que parar de postar, porque eu garrei pegar muita encomenda. E aí fui convidada a participar da feira aqui municipal da minha cidade, né? Tem a feira alimentícia, não é feira de artesanato, mas é feira de alimentícia, mas a gente pode estar participando da feira com artesanato, porque a pessoa tem para vender. Aí eu fui lá, fiz minha inscrição. A gente paga uma taxa para estar expondo na feira, né? A gente paga, não é uma taxa, é um alvará. Aqui a gente paga alvará para vender na feira, a gente tem que ter o alvará. Fui lá, fiz meu alvará. Então, comecei a ir, já tinha bastante peças. Aí comecei a ir pra feira com essas peças. Meninas, nem eu imaginaria, nem eu assim imaginava que ia dar certo, entendeu? Que aquilo ia dar certo. Eu ainda tinha um pouco de medo, mas eu já tinha mais confiança no meu trabalho. Porque aí eu comecei de verdade a trabalhar, acreditar no meu potencial, acreditar, ter foco, que era assim, eu levantava, cuidava da minha casa e ia pro meu trabalho, como se eu fosse trabalhar para outra pessoa, né? Então assim, não era igual eu trabalhava antigamente, que não, eu não quero fazer isso, taco ali no monte e deixo pra lá. Não. Pegar, fazer, começar a peça e terminar. Então fui fazendo várias peças de várias cores. Aí comprei uma arara na Shopee, eu nunca esqueço, comprei uma arara na Shopee pra me levar, porque lá tem as bancas, mas como eu tinha bastante coisas assim, aí eu já precisei de uma arara pra poder ficar até mais visível de longe. Então, comecei. E por aí, meninas, tô até hoje na feira, graças a Deus. Tenho um reconhecimento muito bom aqui na minha cidade, no meu município, né? Hoje eu vendo, tenho as minhas vendas, graças a Deus. Até peco um pouco, porque eu sou assim de pouco tava postando, principalmente no Instagram. Eu até vejo as meninas comentar que eu sou um pouco falha sobre isso. Um pouco não, bastante falha nesse ponto, né? Que agora que eu tô começando a gravar os vídeos aqui no YouTube, né? Que eu tô começando a me soltar um pouco, né? Eu postava assim as fotos, né, dos meus trabalhos, mas não aparecer assim, não. Tá sendo minhas primeiras experiências são aqui no YouTube. Mas eu indico a cada uma de vocês, se você tem esse sonho de trabalhar com artesanato, com crochê,
foque no seu sonho. Não deixe ninguém te fazer você acreditar que você não é capaz. Que é igual eu tô falando pra vocês. Diferente de várias histórias que eu já vi aqui, era eu que não acreditava no meu trabalho. Então, assim, hoje eu tiro, graças a Deus, bem mais de um salário, né, com o meu trabalho. Claro que tem mês que é melhor, tem mês que não é tão bom, né? Então, mas assim, graças a Deus, assim, tudo que hoje eu faço, eu consigo vender. Eu consegui várias clientes boas na feira, tá? Clientes maravilhosas, clientes que já me compraram muitas peças. Tenho clientes aqui que compra para revender. Então, assim, você vai sendo conhecida. Mesmo que você vai na feira hoje e não vende, mesmo que você vai lá e não dá certo de vender hoje, mas a pessoa passa, olha as suas peças, elogia, né? Fala, não, hoje eu tô sem dinheiro, mas eu vou voltar, tal dia eu volto, tal dia eu recebo. Às vezes nunca mais nem volta, mas assim, tem muitas pessoas que voltam, pegam o número, né? Eu já vim de várias pessoas que passou lá e pegou meu número e depois me chamou no WhatsApp e fez compra, né? Então, assim, essa é a minha história com crochê, né? Espero que vocês tenham gostado, né, aí da minha história. Então, uma mensagem que eu tenho para deixar para vocês: se você sente vontade de trabalhar com o seu artesanato, com o seu crochê, com qualquer coisa que você faz, um salgado, um bolo, qualquer coisa que você querer mexer, que você querer trabalhar, claro, não vou te falar que é tudo muito fácil, tudo maravilhoso. Não, a gente tem os altos e baixos, como tudo na nossa vida. Mas se a gente tiver persistência, se a gente não desistir, a gente ter foco, determinar, mas a gente tem que determinar que quando a gente trabalha pra gente, às vezes a gente quer assim, não, hoje eu não tô muito legal, hoje eu não vou crochetar. Não, hoje tá muito calor, eu não vou crochetar. Mas se você estivesse trabalhando pros outros, você não teria que levantar de madrugada? Você não teria que trabalhar o dia inteiro com calor, estando bem, não estando tão bem, você não tem que muitas vezes ter que ir trabalhar, né? Então, pra gente trabalhar no nosso negócio, pro nosso empreendedorismo, tem que ser assim também, né? Então, hoje eu venho aqui trazer para vocês, né, essa mensagem, essa minha história, como eu comecei, tudo começou na minha vida. Então, eu espero ter, né, incentivado vocês, que vocês gostam da minha história, que se você tiver alguma vontade de empreender em qualquer que seja, né, tente, né, tente, insista, persista, mas nunca desista, né, é essa minha mensagem para você hoje. E ó, meninas, o crochê ficou, né, a gente conversou e o crochêzinho ficou aqui, tá bom? Mas eu vou continuar ele agora. Então, é essa minha história. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aqui abaixo o que você achou da minha história. Conte a sua história, fale pra mim como que tudo começou. Você teve incentivo da sua família? Não, eu não tive, né, incentivo da minha família. Graças a Deus, eu tenho incentivo da minha família assim, super, assim, me entende, respeita meu trabalho, sabe que eu tô trabalhando de verdade, né, tô conseguindo trazer, né, o meu dinheirinho, graças a Deus, né, cuidando da minha casa, cuidando da minha filha pequena, né, que foi esse meu intuito maior quando eu comecei, foi cuidar da minha filha, que tinha 5 anos, para não deixar com qualquer pessoa, né, então tudo isso aí pra mim foi maravilhoso. Tá bom, meninas? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui meu joinha para estar me incentivando, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, curta, comenta, compartilhe, deixa aqui o seu comentário. O que você achou? Você gostou da minha história? Você se identificou com a minha história ou não? Deixa aqui, pode deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? Então, este foi meu vídeo. Fique com Deus.
Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!